Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente. Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. O meu entrevistado de hoje será Matheus Silva Rodrigues, engenheiro agrônomo e mestre em agronomia. E o tema da nossa entrevista será os benefícios da agricultura de precisão. Matheus, seja bem-vindo, prazer ter você aqui. Opa, Divino, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade da gente estar divulgando, né? Levando conhecimento, então, para os produtores rurais. Obrigado. Matheus, você é tão jovem, mas já tem um mestrado, trabalha na Comigo, já tem uma história. Me conte aí rapidamente essa sua trajetória profissional. Ô, Divino, não, beleza. Então, eu formei em Engenharia Agronômica lá no Instituto Federal Goiano Campus Iporá. Depois tive a oportunidade de fazer o meu estágio curricular fora do Brasil. Quando eu retornei, fui aprovado, então, no processo seletivo do mestrado em Ciências Agrárias e Agronomia, aqui no Instituto Federal Campus Rio Verde, e surgiu, então, o processo seletivo para ingressar na cooperativa Comigo, prestei e fui aprovado. E hoje nós estamos aí no Departamento de Agricultura de Precisão da cooperativa. Matheus, nós já tivemos várias prosas aqui, vários bate-papos a respeito de agricultura de precisão. Mas vamos começar do básico, definindo o que é agricultura de precisão. Beleza, então, Divino. Divino, agricultura de precisão, quando nós falamos desse nome, né, ou então AP, como o pessoal gosta de falar, né, nada mais é do que um conjunto de ferramentas e tecnologias, Divino, aplicado para o gerenciamento agrícola por meio da variabilidade geoespacial da área, né? Então, de uma certa forma, quando nós executamos esse trabalho, nós temos condições de visualizar como é que está a variação da fertilidade do solo nas áreas dos cooperados. O que você chama de variabilidade geoespacial? Variabilidade geoespacial, Divino, seria o seguinte: os nossos solos são completamente heterogêneos, eles não são homogêneos, né? Então, se eu pegar um talhão, as mesmas manchas de fósforo, potássio que está naquele talhão, não é a mesma que está no talhão do lado, né? Há essa variação. Assim vale para fósforo, cálcio, magnésio, micronutrientes, né? Macronutrientes de uma forma geral. Então, essa variação justamente é devido a essa heterogeneidade que o solo fornece para a gente, que o solo possui. Como é que vocês realizam esse trabalho de agricultura de precisão aí na cooperativa? Beleza, então, Divino. Divino, uma vez que é dado a solicitação para que seja feito o trabalho de agricultura de precisão da cooperativa, primeira coisa é feito um levantamento de toda a área, né? Esse levantamento ele pode ser por meio do próprio produtor rural ou também do agrônomo da cooperativa que dá assistência para o produtor. Esse levantamento, esse histórico inicial, ele nos dá uma gama de informações, por exemplo, como que é o histórico daquela área, se é uma área que vem de cultivo de soja, milho, ou é uma área de abertura, né? A área que vem produzindo X sacos por hectare, é bom a gente ter esse histórico de como que vem sendo a produção dele. Se é uma área que tem uma incidência a mais de planta daninha, ou então de uma praga mais chave na cultura, então primeiro é feito esse levantamento do histórico da área. Posteriormente, é feito então o levantamento da fertilidade do solo da área do produtor, do cooperado, né? Então, os nossos técnicos vai lá, faz todo o mapeamento do talhão, né? Esse mapeamento, ora ele pode ser feito por grid, que são pequenas subparcelinhas no talhão, né? Ou pode ser feito por zona de manejo, na qual ocorre, então, a sobreposição de uma ou duas informações para criar, então, a zona de manejo. Feito esses processos,
As amostras, então, é levado para o laboratório, um laboratório de confiança da cooperativa, que possui todas as certificações, tanto nacional e internacionais. Quando o laboratório nos retorna essas análises de solo, nós interpolamos por meio de uma plataforma especializada em agricultura de precisão, e por meio dessa interpolação nós temos, então, a visualização, a variação da área do produtor. E por meio dessa variação, então, nós fazemos todo o processo de recomendação dos insumos, seja ele fertilizantes ou corretivos, e aplicamos, então, em taxa variável. Então, resumindo todo o processo da agricultura de precisão, primeiro é o levantamento de informações, levantamento de dados, histórico da área, né, amostragem. Segundo, seria o planejamento, o gerenciamento. Daí que vai entrar, então, a elaboração dos mapas de taxa variável, dos mapas de fertilidade, da recomendação técnica, né, que nós, dentro da cooperativa, nós alinhamos o princípio técnico, a viabilidade financeira e econômica, e também a realidade do produtor rural, certinho? E, por fim, tem a última etapa, que é o posicionamento, a aplicação desse insumo em taxa variável. Eu já vi que quando vocês vão, vocês que trabalham com agricultura de precisão, vão fazer uma retirada do solo para criar essas amostras, parece que tem toda uma técnica, uma metodologia diferente. Inclusive, usa até uns carrinhos, uns quadriciclos, às vezes, né? Isso mesmo, Divino. O nosso sistema de amostragem, ele possui tanto quadriciclos, né, que tem um sistema já automático, que ele já tem um sistema de broca que fura nas profundidades estabelecidas pelo técnico, né? Normalmente a broca vai até 0,20 centímetros, ou 0,10 centímetros, ou 0,40 centímetros, né, dependendo do tamanho da broca. E também nós temos motos equipadas com o kit de amostragem, né? Nessas motos não é automático, né? É semi-automático, porque o técnico tem que descer da moto, pegar uma BT, que é um perfurador de solo, e coletar, então, as amostras. Você falou aí em taxa variável. A gente ouve muito essa expressão. O que é essa técnica de distribuição à taxa variável? Então, Divino, quando nós falamos, então, de aplicação em taxa variável, aí já entra no advento das tecnologias acopladas no maquinário, né? Como os controladores, o GPS, que pega o sinal de satélite, e por meio dos pontos que foi coletado georreferenciado, a gente tem condições de realocar esses fertilizantes e corretivos de acordo com o sinal que o GPS está captando, né? Então, ele consegue dosar. Parte do talhão pode pegar mais, no meio do talhão pode pegar menos, no final pode pegar mais de novo. Então, essa variação é por meio desses controladores, né, dessa tecnologia já embarcada nos maquinários. Existe uma importância de se utilizar a agricultura de precisão já no planejamento da safra, Matheus? Sim, com certeza. Assim como não só no planejamento da safra, mas da safrinha também, né, de qualquer outra cultura que a gente for vir a cultivar. Esse planejamento, Divino, ele é muito importante. Uma vez que eu tenho todo esse histórico, todo esse mapeamento, eu tenho condições de buscar os fertilizantes que mais vai estar nos agregando, né? Seja ele formulado, seja ele fertilizantes simples, né? Como cloreto de potássio, super simples. Então, quando eu tenho essa informação prévia, esse levantamento, eu consigo ter a melhor tomada de decisão e, consequentemente, ter o melhor planejamento da safra. Hoje eu estou conversando com o Matheus Silva Rodrigues, engenheiro agrônomo, mestre em agronomia. E ele está falando para a gente a respeito dos benefícios da agricultura de precisão. Matheus, hoje se preocupa muito em relação ao custo da produção, né? Os custos estão estratosféricos, estão altíssimos. Em relação ao custo com o trabalho,
é viável contratar esse serviço de agricultura de precisão? Quando o produtor analisa no final das contas, valeu a pena? Sim, Divino. Essa é uma pergunta muito frequente, né, que nós recebemos aqui dentro do departamento, os custos com o investimento, né? Eu costumo dizer para os cooperados que se você for comparar os custos de produção da soja com toda a cadeia produtiva da soja, esse investimento com a agricultura de precisão ele é muito baixo pela gama de informações, né? Pelo conhecimento da área, pela melhoria da tomada de decisão que o cooperado vai estar recebendo. Por estimativa, né, os custos giram em torno de menos de meio saco por hectare. Aí você pega menos de meio saco por hectare e extrapola para toda a cadeia produtiva da soja, isso é basicamente muito inferior, né, pela gama de informações que o serviço oferece. Bom, você disse que seria em torno de meio saco por hectare, né? Mas, e o incremento na produtividade? Ele existe de fato quando se adota a agricultura de precisão? Esse incremento da produtividade, inclusive esse ano nós já estamos tendo já conhecimento, né, de áreas que fizeram AP e hoje, agora nessa safra, está colhendo os resultados. Né? Então, nós temos áreas que antes estavam colhendo 80 sacos, que já é uma produção muito boa, né? E já está tendo os primeiros resultados e colhendo em torno de 85, 86 sacos. Então, um incremento de, né, 5 sacos por hectare. Isso é muito bom. Tem áreas também de nossos cooperados que antes colhiam 60 sacos, hoje já está colhendo uma média de em torno de 68, 67 sacos por hectare. Então, esse investimento com esse trabalho divino nos permite ter, sim, um incremento de produtividade. E o mais interessante ainda desse trabalho é que, ao longo do tempo, divino, a gente consegue uniformizar a área. E, consequentemente, se eu tenho áreas mais uniformes, as nossas médias finais de produtividade também elas tendem a ser maiores. Matheus, ao se contratar o serviço e usar as informações e essas recomendações, existe a possibilidade de fazer economia nos insumos? Porque os insumos hoje são um grande vilão, né? Isso. Do produtor rural, né? Os fertilizantes, os corretivos. Com a agricultura de precisão, dá para fazer economia? Divino, dá sim, mas nós temos que pensar em 2 cenários. Se eu tenho uma fertilidade do solo já construída, eu consigo reduzir, né, esses insumos significativamente. Agora, se eu tenho uma fertilidade do solo que eu preciso construir ela primeiro, aí a economia acaba não sendo tão muita, né? Mas o acréscimo de realocação, tipo, a técnica de realocar esses produtos, ela fica maior e, consequentemente, quando eu realoco esses produtos, faço uma construção da fertilidade. Depois que essa construção da fertilidade já está pronta, aí eu consigo ter uma diminuição mais expressiva do fertilizante, beleza? Vamos pegar um cenário, Divino, que ocorreu há 2 safras atrás. O preço médio do cloreto de potássio bateu quase R$7.000 a tonelada. Então, para os cooperados ou produtores que tinham o hábito, né, ou que fazem agricultura de precisão nas áreas, mediante esse cenário que o KCl chegou a quase R$7.000 a tonelada, a gente sabendo realocar melhor o que vai ser jogado, a gente consegue ter uma melhor eficiência do produto e nas áreas com fertilidade já construída, ter uma diminuição, então, do fertilizante. Você falou aí de fertilidade do solo. Além do laudo da fertilidade do solo, o que mais esse serviço de agricultura de precisão oferece? O serviço de agricultura de precisão da cooperativa, o foco principal é na fertilidade do solo, no levantamento nutricional do solo, né? Mas embargada com esse trabalho, nós temos condições também de estar executando o levantamento de nematóide nas áreas, né? Saber quais são as raças de nematóide e também entrar com manejo para o controle desse nematóide. Temos condições também de fazer mapas de compactação com geração de gráficos, né,
Isso nos dá uma autonomia, um conhecimento a mais, se vai ou não revolver um solo, ou se vamos entrar com uma braquiária rosiziense em consórcio com o milho, por exemplo, para ter aquele incremento para descompactar o solo, né? Temos condições também, Divino, de estar fazendo voos pontuais com drone para a gente saber como é que está o comportamento dessa lavoura, se há manchas, né? Identificar manchas de nematóide, identificar algumas possíveis falhas no plantio e também na colheita, Divino, nós também regulamos as máquinas, as colhedeiras, para estar gerando um mapa de produtividade e depois estar casando tanto o mapa de fertilidade com o mapa de produtividade. Aí nós conseguimos ter uma informação mais completa e, consequentemente, ter uma assertividade maior na tomada de decisão. Qual é a estrutura que a cooperativa oferece, Matheus, em conjunto com esse serviço de agricultura de precisão? Divino, a cooperativa, ela está investindo muito, tanto em conhecimento, capacitação dos cooperados. Nós temos o nosso CTC, que é composto por pesquisadores, doutores, cada qual na sua área do conhecimento. Então, nós temos lá pesquisadores que estão envolvidos na área de controle de pragas, de insetos, na área de fitossanitária, né, na área de forragicultura, de bovinocultura, né, de fertilidade do solo, de fisiologia de plantas. Então, toda essa equipe da pesquisa também está incluída no serviço de agricultura de precisão, porque uma vez que eu tenho essas informações, eles também nos auxiliam muito na tomada de decisão. Fora também todo o corpo técnico da cooperativa, dos agrônomos de campo, né, que estão presentes com esses cooperados no dia a dia, também acaba sendo mais uma ferramenta embarcada no serviço de agricultura de precisão. Então, a cooperativa hoje não é, a agricultura de precisão não é isolada, ela já vem já com o acompanhamento do engenheiro agrônomo, com a assistência do pesquisador que nos auxilia na tomada de decisão, com toda a estrutura, com equipamentos, ferramentas de trabalho, colaboradores. Então, é um pacote bem completo, viu, Divino? A gente tem falado muito de safra, mas em algum momento você citou safrinha. A metodologia da agricultura de precisão, ela é a mesma para diferentes culturas? Porque às vezes a gente foca muito aqui na soja, fala muito da soja, mas existem outras culturas a serem implantadas também. É a mesma metodologia ou ela é diferente quando se trabalha com outras culturas? Divino, o carro-chefe nosso é a soja, né? Então, muito das nossas amostragens, ela já contempla, né, tanto o cultivo da soja, como também o cultivo do milho. Fazemos adubação de sistema, por exemplo, né? Mas também existe aqueles cooperados que nós trabalhamos de uma forma mais específica, porque ele possui algumas informações, como, por exemplo, geração de mapa de produtividade por meio da colhedeira. Então, quando o cooperado já vai plantar a safrinha, o milho, e nós temos aquela informação do mapa de produtividade, nós conseguimos fazer uma adubação por meio de zonas de manejo na cultura do milho. Então, acaba que é um pouco mais diferenciado. A mesma coisa também acontece para a soja, né? Por meio desse mapa de produtividade, temos condições também de fazer um mapa por zonas de manejo na cultura da soja também, tá? No caso da safrinha, você falou do milho, mas, por exemplo, a casa que a pessoa planta sorgo, né? Às vezes ali a janela fica um pouco mais apertada. É a mesma coisa, o mesmo processo? É o mesmo processo, a mesma metodologia, né? Isso depende muito de região. Tem região, por exemplo, lá em Montes Claros de Goiás, que a cooperativa também está lá presente. Lá a safrinha já é um pouco mais difícil. Então, o pessoal, quando fala safrinha de milho, né? O pessoal acaba utilizando muito sorgo também. Há aqueles produtores que gostam de ter um investimento muito bom também na cultura do sorgo e dar retorno. A gente entra com essa tecnologia também, com essa técnica também. Hoje estamos falando a respeito dos benefícios da agricultura de precisão. E eu estou conversando com o Matheus Silva Rodrigues, que é engenheiro agrônomo, e ele é mestre em agronomia, e é um dos engenheiros do corpo técnico da cooperativa Comigo. Matheus, hoje existe
cara, uma preocupação enorme, imensa, em relação às variações climáticas, né? Vira e mexe, a gente tem veranicos, às vezes no momento em que o produtor plantou, não chove, na hora de colher tem excesso de chuvas, enfim, existe uma variação muito grande hoje, tanto de falta quanto de excesso de chuvas em determinados momentos, né? E ainda tem questão de preço de insumo. Como é que a agricultura de precisão pode ajudar nessa questão climática? Divino, essa é uma pergunta muito boa. Por exemplo, nessa safra que nós estamos passando por ela agora, na soja, os cooperados plantaram dentro da janela, né, um pouco mais antecipado, e pegou aquele estresse hídrico, aquele veranícola, né? Teve regiões que chegou a 15 dias, até 20 dias sem chuva, né? E aí que entra, Divino, a importância do trabalho de agricultura de precisão. Uma vez que nós temos esse trabalho dentro da propriedade, a principal objetivo é a gente construir, então, aquele perfil de solo para a raiz ter condição de se aprofundar no solo, para que ela consiga buscar água em profundidade para poder suportar melhor esse estresse hídrico, entendeu? Então, por exemplo, quando nós fazemos uma calagem, fazemos um gesso, a intenção é criar um ambiente propício para que a raiz consiga crescer em profundidade, né? Quando eu entro com um gesso agrícola também, eu consigo carrear as barras de cálcio e magnésio ao longo do perfil, remover aquele alumínio tóxico que está impedindo a raiz de crescer, né? Então, eu já crio também condições para a raiz poder estar crescendo. Entro também com micronutrientes, como, por exemplo, o boro, que auxilia muito no crescimento de raiz. Então, todo o posicionamento dos fertilizantes visa ter esse crescimento radicular, porque uma tecnologia divina que toda planta tem é raiz. Se a gente criar proporções, criar condições para que essa raiz consiga se aprofundar no solo, eu vou estar fazendo com que ela tenha mais condições de suportar um estresse hídrico, por exemplo. E além disso tudo também, Divino, se eu tenho raiz em profundidade, raiz robusta, né, bem desenvolvida, ela consegue também, a planta consegue também estar convivendo com aquele nematóide que está presente na área dos produtores, consegue estar suportando mais também um ataque de percevejo de castanho, uma revoada de percevejo de castanho, né? Então, com a agricultura de precisão, nós temos condições de proporcionar isso para as culturas e, consequentemente, ter uma melhor resposta frente a um estresse hídrico como nós tivemos nessa safra agora. O Brasil é muito cobrado, principalmente pelos europeus, pela sustentabilidade. Qual é o papel da agricultura de precisão no quesito sustentabilidade? Isso mesmo. O Brasil ele deu um estouro muito grande em termos de agricultura, né, Divino? E o mundo inteiro, então, está com os olhos focados para o Brasil. E por meio, então, da agricultura de precisão, nós conseguimos fazer uma aplicação de insumos mais racional, pensando também no meio ambiente. Porque, de uma certa forma, se a gente usa esses insumos desenfreadamente, sem controle, sem técnica, a gente acaba prejudicando o meio ambiente, poluindo também o meio ambiente. Então, a agricultura de precisão, ela consegue proporcionar adubações mais racionais, né? E também, aliado com a economia dos insumos, eu vou estar também proporcionando melhores condições socioambientais, né? Para o cultivo da nossa soja, do nosso milho. Matheus, você acredita que a agricultura de precisão, ela é mais uma ferramenta para ajudar o produtor a aperfeiçoar o manejo, a incrementar a produção, ou ela é a solução definitiva para os agricultores? Divino, solução definitiva não é. Por quê? A agricultura ela é muito dinâmica, né? A gente costuma falar que no meio ambiente, na natureza, 2 mais 2 não é 4. Se você faz todo o planejamento com agricultura de precisão, com mapeamento, com a recomendação certinho, e faz todo o posicionamento certinho, dá um veranico, dá uma chuva, ou vem uma praga nova e o sistema não vai corresponder da forma como nós imaginávamos, né?
Então, a agricultura de precisão é mais uma ferramenta para estar lutando frente a essas adversidades que nós encontramos no campo. Você falou de drones. Eles são muito utilizados no processo da agricultura de precisão? Divino, os drones, eles surgiram, né, algum tempo atrás aí, não estava com não estava tão presente, mas hoje já tem uma demanda já para o uso de drones. Dentro da agricultura de precisão da Comigo, o uso do drone ele é feito mais pontualmente, né? Por exemplo, fizemos agricultura de precisão para um cooperado, a soja está implantada e vamos fazer um voo para ver como é que está o comportamento dessa soja, se vamos identificar algumas reboleiras de nematóide ou de alguma outra doença ou alguma outra coisa que está fazendo com que essa soja não desenvolva, né? Por meio desse mapeamento via drone, nós conseguimos fazer, então, o ortomosaico por meio de uma plataforma especializada e conseguimos marcar os pontos georreferenciados onde estão essas manchas e ir lá presencialmente e fazer uma análise de compactação para ver se o solo está compactado, ou coletar algumas folhas para fazer análise foliar, coletar solo para ver se é questão de nematóide. Então, o drone está presente, sim, dentro do serviço de agricultura de precisão. Matheus, te agradecer. Muito boas informações que você trouxe. Sucesso no seu trabalho e apareça mais vezes. Estamos aqui à disposição. Divino, muito obrigado pela oportunidade. E eu costumo sempre finalizar, toda vez que eu vou dar uma entrevista, que hoje, para poder produzir, 3 coisas muito importantes, Divino. Primeiro, água, né? Sem água, nossas culturas não se alimentam, né? Não conseguem estar pegando o nutriente. Segundo, bons profissionais. E terceiro, conhecimento técnico. Água, graças a Deus, Deus nos dá água, né, Divino? Na dose certa, na medida certa. Bons profissionais e conhecimento técnico, a cooperativa Comigo pode oferecer para os produtores rurais. Obrigado, Divino, pela oportunidade. Grande abraço. Hoje eu conversei com o Matheus Silva Rodrigues, engenheiro agrônomo, mestre em agronomia, e nós falamos a respeito dos benefícios da agricultura de precisão. Você gostou desse papo? Foi bacana, né? Deixa um comentário para a gente. O que você tem aplicado aí de agricultura de precisão no seu dia a dia, na sua lavoura? Ou o que você quer saber mais a respeito de agricultura de precisão? Ou qual outro assunto que você quer que nós falemos aqui? Deixe um comentário, deixe um gostei, um like nesse vídeo e se inscreva nesse canal. Isso é muito, mas muito importante. Grande abraço para você e até uma próxima prosa. Tchau, tchau.